Maravilha de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Uma alegria voltarmos para mais uma aula de número 23. E estamos caminhando para o cúmino, né? Ou seja, na reta final do nosso curso, mas nem por isso o assunto deixa de ser importante ou interessante. E estamos chegando no final de um curso, mas que seja para nós o início de uma espetacular liderança, tá bom? Espero que o curso tenha serventia de grande aprendizado para você. Vamos orar? Quando a gente ora é melhor, né? Damos a liberdade para que o Espírito toque na nossa mente, desfaça as toxinas que produzem o cansaço físico e mental e deixe a nossa mentalidade disposta para a recepção da palavra de Deus. Eu acho que isso é uma questão de fé, né? Tem dias que eu estou moído. Poucos alunos sabem disso, às vezes o horário de gravação é de madrugada, às vezes o dia foi exaustivo, porque eu não só simplesmente gravo a aula, eu sou professor que prepara a matéria, que grava a aula, sou professor que prepara os slides, que mexe com os equipamentos, e nem sempre os equipamentos são equipamentos de qualidade, e eu sou nobre, né? Ou seja, não é nobre não, eu quis falar nobre mesmo, novato na tecnologia, sou ruim nisso, mas eu vou melhorar. Então, às vezes a mente está fervendo, né? Está por aqui, mas quando a gente dá liberdade ao Espírito Santo para que toque na mentalidade, tirar a toxina que produz o cansaço físico e mental, aí a gente entra. Quando eu começo, não estou falando com a câmera, estou falando com você, e parece que o céu se abre e o Espírito do Senhor goteja na nossa memória a sua boa doutrina. Isso é bom demais, quando Deus nos dá uma aula proveitosa. Eu espero que seja assim hoje. Permita-me orar. Ó Eterno de Israel, o nosso Deus em quem nós cremos e confiamos. Sim, nós cremos e confiamos. Sim, Senhor, porque no português, quando nós dizemos amém, nós simplesmente falamos amém, e alguém até traduziu que amém quer dizer assim seja, mas o Senhor nos ensinou que o amém do hebraico ele vem do emuná. Emuná quer dizer eu acredito, e quando nós oramos a Deus nós dizemos emunar, eu acredito, eu creio que isso vai acontecer. Nós damos liberdade ao Teu Espírito para aumentar a nossa capacidade de aprendizado, de memorização, de assimilar o conteúdo. Abençoa a mim e a cada um dos meus irmãos, estes que são aqueles que não desistem, pois estão na reta final do curso e estão firmes e animados. Seja conosco a Tua presença nesta aula, e se o Senhor nos der a Tua presença, esta aula será proveitosa e para nós será Gadol Brahá, ou seja, será bênção grande. Pedimos assim, Bishem Yeshua, ou seja, no nome de Jesus. Emuná. Amém. Bem, meus queridos, vamos entrar na nossa aula. Aula de número 23. A aula de número 23, não só 23, mas a 24, 25 e também a última aula, que é a 26, nós vamos passar mais por uma espécie de reciclagem, tá? Não que o assunto será repetitivo, mas nós vamos continuar falando de liderança. E liderança, você entrou para estudar, e muita gente pensou assim: eu vou aprender a ser um líder excelente, eu vou aprender a ser um grande líder, né? Não sei qual foi o pensamento de muitos quando entraram, mas hoje, você se perguntar o que é liderança, muita gente já tem uma definição diferente de quando o curso iniciou, o que é liderança, né? Não sei, mas talvez alguém ainda tenha uma definição errada do que é liderança. E o que é liderança? Será que liderança é ser diferente dos demais? Isso é ser líder? Tem gente que pensa: eu vou ser líder porque o líder é diferente dos demais. Será que... o que é liderança? Será que é aparecer mais do que os outros? É ser o centro dos holofotes? É ser a estrela que mais brilha ou a flor mais colorida? O Saul que olha os outros pelas costas, né? O Shaul, o grande. Será que é o girassol alto? Será que isso é liderança?
Que tem gente que pensa assim, eu vou ser líder, porque se eu for líder eu vou ser diferente. Outro diz, eu quero ser líder, porque se eu for líder eu vou aparecer mais do que os outros. Ixi, esse negócio aí, tem gente que gosta de aparecer. E se não aparecer, fica bravo, fica. Eu sei que deve haver a questão do respeito, a hierarquia, mas tem vezes que nem as coisas não acontecem por maldade, entendeu? Mas tem camarada que se o nome dele não aparecer no cartaz e não honrar ele, dá uma briga, entendeu? Dá uma briga. É um caso sério. Será que ser líder é aparecer mais do que os outros? O que é liderança? Será que é estar na frente dos outros, é sair primeiro? Né? Aí tá o pintinho. Será que isso é ser liderança? Isso é liderança, é estar na frente? É se destacar? É sair com o primeiro passo? É o primeiro a despontar? Será que isso seria liderança? Eu espero que nesse andar da carruagem, na lição de número 23, não tenha mais alunos com essa mentalidade. Será que ser líder é estar na frente? Outros acham que ser líder é fazer algo extraordinário. Será que é isso? Liderança é fazer algo extraordinário? Se aquela pessoa tão inteligente de não cair nas ciladas, de poder ler os códigos, será que é isso que seria liderança? Né? Outro diz, eu acho que o líder ele precisa mostrar ousadia. Então, o que é liderança? É mostrar ousadia. Essa imagem aí eu tirei da internet junto com o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mas eu achei interessante. Tem gente que acha que ser líder é enfrentar o canil, né? De capas pretas, de policiais, de pastores alemães. O que poucos não sabem olhando na imagem é que esse canil aí é treinado, né? Não vai se distrair por um gatinho, não. Isso que é droga, né? Mas o que é liderança? Será que é mostrar ousadia? Isso seria liderança? O outro diz, eu acho que ser líder é estar na frente. É andar na frente do grupo. Isso é ser líder, né? Outro diz assim, não, o líder é aquele que se arrisca. Liderança é se arriscar. É não ter medo de pular, né? Liderança. Será que seria isso? Né? Ser líder é mesmo sendo pequeno, alguém pensa, não ter medo de enfrentar os grandes. É fazer o trânsito parar. O que é liderança? É enfrentar os grandes? Bem, veja bem, eu vou voltar bastante aqui, só para você, aqui isso, vamos lá. Você precisa entender que o líder, ele até vai ser diferente, e pode ser que o líder seja diferente. Mas entenda que liderança não é ser diferente. O líder, ele pode até aparecer mais do que os outros. Pode ser que isso aconteça. Mas entenda que isto não é liderança. Liderança não é aparecer mais do que os outros. Tá? Você precisa entender que quem tem boa liderança pode até sair na frente. Isso pode acontecer de se despontar, de dar o primeiro passo. Pode ser que o líder esteja na frente, saia na frente, dê o primeiro passo, mas não é isso liderança. Você precisa entender que líderes até fazem algo extraordinário, mas não é, liderança não é fazer algo excepcional, extraordinário. Você precisa entender que líderes precisam mostrar ousadia. Mas não é, e liderança não é mostrar ousadia. Você precisa entender que
Ser líder, sim, é estar na frente. Mas liderança não é isso. Não é esse o conceito, não. Eu vou ser líder porque agora eu vou estar na frente. Você precisa entender que, às vezes, na liderança a gente tem que se arriscar. E o primeiro a se arriscar é o líder. O líder precisa, às vezes, se arriscar. Mas não é isso que é liderança. Não é isso que é liderança. Às vezes um líder precisa enfrentar os grandes, sem ter medo de grandes desafios. O líder às vezes faz isso, enfrentar os grandes. Mas não é isso que é liderança. Então, é a mesma coisa de falar de salvação, né? Tem gente que ele pensa que ele vai ser salvo porque ele ora. Ele não vai ser salvo porque ele ora. Ele ora porque ele é salvo. Tem outros que pensam que vai ser salvo porque são dizimistas e ofertantes. Coitado. Ele é dizimista e ofertante porque ele é salvo. O salvo é dizimista e ofertante. Tem gente que pensa que vai ser salvo porque faz obras sociais, porque ajuda os necessitados, porque dá a cesta básica. Pensa que vai ser salvo por causa disso. Não, ele faz isso porque ele é salvo. O salvo faz trabalho social. O salvo se preocupa com o próximo. É a mesma coisa, tem gente que pensa que ele vai ser salvo porque ele congrega numa igreja, ele frequenta e ele é membro assíduo, por isso ele vai ser salvo. Não. Ele faz isso porque ele é salvo. O salvo congrega. O salvo é membro assíduo. Então, todas essas coisas são consequências da salvação. Não nos tornam dignos dela. É a mesma coisa. Existe um conceito muito errado entre grande parte do cristianismo, principalmente no Brasil, com respeito à santidade. Tem gente que pensa que depende da santidade para ser salvo. Pensa que depende da santidade para ser salvo. Pastor, mas a Bíblia está dizendo que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós já tratamos disso numa aula. Ninguém vai ver o Senhor em mim se eu não tiver santidade. A única forma do mundo ver o Senhor em mim, em você, é se tivermos santidade. Seguir a paz com todos e a santificação. Se não seguirmos isso, ninguém verá Deus, em mim nem em você. Não está falando de ir para o céu. Miseráveis somos nós se pensarmos que vamos para o céu contando com a nossa santidade. Toda a nossa santidade, toda a nossa justiça, justiça é a autojustificação. Tudo é trapo de imundícia. Quanto mais você se aproximar do Eterno, você vai dizer assim: tem misericórdia de mim, que vou perecendo porque sou pecador. E é pecador. Até quando você diz que não é, você já está pecando, você está mentindo. Aí eu digo assim: você vai parar de pecar quando você morrer. Aí o outro diz assim: você está dando liberdade para pecar? Não, não é liberdade para pecar. Mas o crente não peca que nem os outros. O crente não é verdade, ele não peca do mesmo tanto do ímpio não, mas peca. Agora, será que por que o crente não peca do mesmo tanto do ímpio? É para ser salvo? Não. Não pecamos do mesmo tanto para agradar a quem nos salvou. Não que eu vou ser salvo porque eu pequei ou deixei de pecar. Porque eu só vou parar de pecar, eu não estou fazendo defesa do pecado, mas eu só vou parar de pecar quando eu for arrebatado ou quando eu morrer. Espero que arrebatado seja logo, morrer espero que demore. Pois é, mas tem gente que pensa que vai um dia conseguir parar de pecar, só quando você tiver corpo glorificado. Enquanto isso você pecará. E sabe o pecado de amanhã que você vai cometer? Que você nem sabe qual é? Nem sabe o pecado que você vai cometer amanhã. O Eterno já sabe. Na eternidade passada ele tomou decisão já de te perdoar. Entenda que você não é salvo porque peca ou porque deixa de pecar. Você é salvo sem merecer. Você só precisa reconhecer isso.
Então tem coisas que nós não fazemos para ser salvo, nós fazemos porque nós somos salvos e os salvos fazem. Eu queria trazer essa ilustração da salvação porque ela é vívida, ela é eterna. Então liderança, não é que liderança é enfrentar os grandes, não, o líder enfrenta os grandes. Porque liderança é enfrentar os perigos, né? Liderança é se arriscar. Não, o líder se arrisca, mas isso não é liderança. Seria repetitivo, você falar liderança está na frente. Tudo isso um líder faz. Entende? Porque é líder. Mas isso não é liderança. Então vamos lá. James Hunter, nós já usamos essa frase mais de uma vez no curso. Ele diz o que é liderança. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente. Você vai influenciar pessoas para que trabalhem de forma entusiasmada, visando atingir objetivos identificados como para o bem comum do grupo. James Hunter disse isso, nós já usamos essa frase outras vezes e outras frases de James Hunter. Daqui a pouco você vai entender por que eu uso tanto James Hunter nesse curso. O que é liderança, pastor? Eu vejo aí, vem uma pessoa na frente e um grupo grande atrás, certo? Aquele que acha que está liderando e não tem ninguém o seguindo, está apenas fazendo uma caminhada. Entendeu? Deixa eu repetir. Se você acha que está liderando, mas não tem ninguém seguindo você, seus propósitos, sua visão, imitando os seus pensamentos, trejeitos, atitudes, se você não tem seguidor, tem eu queria encontrar a palavra para não ser de baixo calão, não queria usar uma palavra tão medíocre, mas existe, a palavra ela desapareceu da minha mentalidade agora, mas tem pessoas que dizem assim, não, tem que ser seguidor de Jesus, eu não quero seguidor para mim, né? Uma modéstia, né? Quanta modéstia, talvez uma falsa modéstia. Eu não quero seguidor, você tem que seguir a Jesus. E ainda tem gente que diz assim, negócio é seguir Jesus, irmão, não olha para o homem não. Que não olha para o homem, irmão? Na Bíblia, liderança foi estabelecida para ser imitada. Liderança na Bíblia foi estabelecida para ser seguida. Tem esse negócio de olha para Jesus, não, olha para mim e seja meu imitador como eu sou de Cristo. Você está entendendo? Isso é falsa modéstia, é hipocrisia. Olha para Jesus, porque Jesus é o único perfeito. Você também tem que ser, eu tenho que ser. Se não sou, preciso melhorar a cada dia. Preciso cada dia ser transformado de glória em glória até alcançar a estatura de varão perfeito. Então, se você acha que está liderando e não tem ninguém seguindo você, você está apenas fazendo uma caminhada. Líderes tem alguém que prestigia o seu trabalho, alguém que segue as suas ideias, alguém que pisa junto descalço e diz, vamos sangrar junto, estou contigo. Entende? Sempre líder tem aquelas pessoas que diz, igual o paraquedas falou, o paraquedista, né? Estou contigo e não abro, misericórdia. Ou seja, estou disposto a morrer junto. Estou disposto a morrer junto. É claro que na hora do vamos ver, tem pessoas que não aguentam e cascam fora. Mas o líder, ele precisa pelo menos despertar essa volúpia, esse entusiasmo de dizer, não, eu jamais te negarei, eu vou contigo até a morte, eu vou contigo até a cruz, ainda que depois casco fora. Mas líder tem seguidores e que lhe dão palavras de apoio. Se você não tem ninguém seguindo você, você está apenas fazendo uma caminhada e não liderando, tá bom? Margaret Thatcher, ela falou uma frase, e olha a profundidade desta frase. Isso é liderança. Estar no poder
E não estou falando de impor poder, não. Não. Estou falando de estar nesse poder aqui, eu quero dizer de estar no comando, na posição de liderança. Estar no poder é como ser uma dama. Como ser uma dama? Se você tiver que lembrar às pessoas que você é uma dama, você não é uma dama. Tipo, me respeite porque eu sou uma dama. Não. Damas não dizem eu sou dama. Damas são reconhecidas. Entende? As pessoas tratam com prestígio e diz milady, madame. Você está entendendo? Quando diz assim, eu sou dama, não, ela está querendo mostrar que é dama. Então, estar no poder é como ser uma dama. Se você tiver que lembrar pessoas que você é, você não é. E está cheio de gente aí dando de dedo na cara dos outros. Me respeite que eu sou seu líder. Me respeite que eu não sei o quê. Me respeite que eu sou homem de Deus. Me respeite porque aqui Deus me colocou como cabeça. Tá, então todo mundo é cauda, né? Aqui Deus me colocou para estar por cima. Então todo mundo está por baixo. Você é o bom da boca. Eu acho que já dá, né, irmão? Na aula 23 dá para engolir uma feijoada mais grossa, né? Se você não precisa estar lembrando que eu sou. Quando você diz assim, porque eu sou, me respeito, você está mostrando que você não é. Você está até com vontade de ser, deseja ser, mas está deficiente. Você não precisa lembrar, as pessoas vão ver e vão saber que você é. Isso é liderança. Eu sou liderança, tá? Não. Uma liderança não precisa ficar dizendo que é liderança. Todos olham e veem e reconhecem. Assim, é uma dama. Tá bom? Vamos para frente. O que é liderança? O líder cristão define sua liderança pelo exemplo de Cristo. Foi a primeira aula do nosso curso, Liderança Servidora, Jesus lavando o pé dos seus discípulos. E o líder cristão, ele define a sua liderança pelo exemplo de Cristo. O que é liderança? Olha aí, ó. Love God. Ou seja, God, love God. O líder cristão, ele tem sua identidade fundamentada no amor de Deus. Está lembrado do caso de Mahatma Gandhi? A base da liderança cristã é o amor. O que é liderança? Você já tem uma definição clara do que é liderança? Deixa eu falar agora, gastar um tempo. Eu quero falar sobre liderança relacional. Nós tratamos pouco disso aqui. Claro que nós já falamos bastante sobre psicologia pastoral, né? Isso, trabalhamos com a psicologia falando de temperamento, caráter e personalidade. Já falamos bastante disso. Isso ajuda nos relacionamentos. Mas eu quero gastar hoje um tempinho para falar de liderança relacional. O que é liderança relacional? É permanecer, tá? Então eu estou respondendo a essa pergunta aqui que eu fiz por várias vezes. O que é liderança? Liderança eficaz, liderança boa, liderança correta, uma das respostas é liderança relacional. Tá? Isso é liderança relacional. Se você tirar o relacional e deixar só liderança, talvez fique deficiente. Liderança boa e liderança correta, liderança eficaz é a liderança relacional. É permanecer em sintonia com Cristo. É eu e Ele, é Ele e eu. Devemos desenvolver um relacionamento de permanecer em Jesus. Esse texto de João 15, eu sou a videira, né? A videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, toda vara que em mim dá bom fruto, entende? O meu pai, ele zela, ele cuida para que dê mais frutos ainda. Porque sem mim nada podeis fazer. E vem dizendo, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser, vos será feito. Entende? Agora a vara que não dá fruto será cortada, será lançada no fogo. Então devemos desenvolver um relacionamento de permanecer em Jesus e ver nossa vida se misturar com a vida de Jesus. Entende? É de ser tão apaixonado não por aquilo que Ele pode lhe dar, mas por aquilo que Ele é, a ponto de dizer, Deus não precisa de defesa, Ele é o Senhor do universo, mas é a ponto de dizer assim, se você mexeu com Deus, você mexeu comigo. Quando você desagrada a Deus, você está desagradando a mim. E tenha certeza que eu e Ele temos um relacionamento
mútuo, mexeu comigo, mexeu com Deus, tá bom? Porque eu com ele somos um, porque foi isso que Jesus pediu. Então, é ver a nossa vida se misturar com a vida de Jesus. Se vós estiverdes em mim, ele não diz assim, e eu estiver em vós. Não, é se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. A palavra? Por quê? Porque ele diz assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então Jesus disse, eu sou a verdade, certo? João 14,6, eu sou a verdade. Então Jesus é verdade. Mas orando pelos discípulos, na oração sacerdotal, João 17,17, ele diz assim, Pai, santifica eles na palavra, porque a tua palavra é a verdade. Você entendeu que agora há pouco ele disse, eu sou a verdade, agora ele diz assim, a palavra é a verdade. Então ele é a verdade, a palavra é a verdade. A verdade é ele, a palavra é ele. Tem dúvida de que a palavra é ele? No princípio era o verbo era a palavra, que estava com Deus no princípio e era Deus. João capítulo 1, versículo 1, seria coincidência o mesmo apóstolo, 1 João capítulo 1, versículo 1, aí está dizendo assim, aquele que era desde o princípio. Isso é 1 João, já é epístola. Aquele que era desde o princípio, que nós vimos com os nossos olhos, ouvimos com o nosso ouvido, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, no verbo eterno. Desconfie de alguém que diz que conhece Jesus, mas não conhece Bíblia. Desconfie, tá? Conheço Jesus e não sabe nada de Bíblia. Sabe tudo de novela, de Bíblia não. Onde que esse infeliz aprendeu de Jesus, será? Quem quer conhecer Jesus deve conhecê-lo pela Bíblia. Entende? Então, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, ou seja, é você em Cristo e Cristo em você. Se a palavra estiver em você, Cristo está em você. Acho interessante a glória desta última casa, que será maior do que a primeira. Precisa interpretar, né? Vou falar da casa do último templo, a glória do último templo. Não é o templo de Zorobabel. Não. Nem o de Herodes. Não. É João 14, 23. É isso? João 14, 23. Jesus diz assim, ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, crente que diz que ama a Deus e que conhece Jesus, mas não gosta de palavra, mentira, é balela. Tá bom? João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quer dizer, eu e o Pai estaremos dentro dele. Pai, Filho, Espírito Santo. Então agora é você estar em Jesus, Jesus está em você. É ver a nossa vida se misturar com a vida de Jesus. Isto é liderança relacional, tá? Liderança relacional é exercer autoridade e não poder. Poder é a faculdade de forçar, de coagir, nós já falamos sobre isso. Coagir alguém a fazer a sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa prefere não fazer. Frase de James Hunter. E eu coloquei aí uma fotinha como se fosse um egípcio sentado lá em cima, fazendo os escravinhos levar a pedra, puxando aí para a construção de pirâmides no deserto, debaixo de um sol quente, né? Isso não é liderança, tá? Isso é poder. Autoridade é diferente, é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer, por causa da influência pessoal. Você convenceu as pessoas de que elas precisam fazer aquilo. Isso é autoridade, isso é referência no assunto. Bem, liderança relacional é mostrar um modelo a ser seguido. A essência da liderança é caráter. A regra de ouro diz que eu devo me comportar em relação aos meus liderados, exatamente como gostaria de ser tratado. Tem gente que trata bem líder e o outro que não trata bem líder diz assim, puxa saco. Fica puxando saco de líder. Não é. A essência da liderança é caráter. A regra de ouro diz que devo me comportar em relação aos meus liderados exatamente como eu gostaria de ser tratado. Então não é porque eu sou líder que agora eu sou superior. E tem pessoas também que são amáveis com sua liderança, por quê? Porque elas querem que a liderança seja amável com ela. E o outro, que não gosta de tratar bem, diz, puxa-saquismo. Entende?
As pessoas aderem ao líder antes de aderirem em uma declaração de missão. Se elas aderirem ao líder, elas irão aderir a qualquer declaração de missão que o líder tiver. Não pensa que elas vão acreditar num projeto sem antes acreditar no projetista. Agora, uma vez que elas se afeiçoaram ao projetista, elas dizem, não entendo, mas ele sabe o que está fazendo. Estou com ele. Entende? Então é mostrar um modelo a ser seguido, Liderança relacional é edificar as pessoas e não usá-las. É olhar para as pessoas como Deus as vê, para suprir as necessidades do líder. Tá? Ou seja, é olhar para as pessoas como Deus as vê e não para suprir as necessidades do líder. Entendeu? É estar perto de pessoas que pensam diferente. Isso aqui é confrontante o que eu vou falar. É provável que eu tenha alunos que não concordem comigo, eu respeito a sua opinião. Mas liderança relacional, ou seja, edificar pessoas e não usá-las, não é só a sua ideia ser majoritária, não. Você precisa estar perto de pessoas que pensam diferente? Sim. Se uma reunião com 10 pessoas, os 10 concordarem com tudo, provavelmente 9 são desnecessários, porque a opinião de um é a opinião de todos. Às vezes é bom ouvir os contras, não só os pós. Depois a gente chega lá na frente, quebra a cara e diz, poxa, mas ninguém falou, né, irmão? Ninguém disse nada. Todo mundo concordou, agora não adianta reclamar. Tem gente que ainda diz assim, vocês concordaram com tudo, né? Liderança relacional, executar tarefas, isso aqui é mega, hiper, super importante, importantíssimo. Liderança relacional é executar tarefas enquanto se constrói relacionamentos. Meu Deus do céu. Executar tarefas enquanto se constrói relacionamentos. Se nós nos concentramos em tarefas e não em relacionamento, nós podemos ter má qualidade de trabalho, baixo compromisso, baixa confiança, pessoas deixando de ser voluntárias, porque nós não preocupamos com as pessoas e sim com a tarefa. Entende? O que eu mais ouço de amigos cristãos, eu tento aconselhar, mas evangélicos, empresários, que dizem assim, não, pastor, trabalho tem. Não tem é mão de obra. Mas sabe, são pessoas que querem tratar os seus funcionários preocupando sempre com a tarefa e não com a pessoa. Se nos concentramos em tarefas e não em relacionamento, nós podemos ter má qualidade de trabalho, baixo compromisso, baixa confiança, pessoas deixando de ser voluntárias. Porque tem gente que diz assim, não, serviço secular eu estou pagando para fazer. Irmão, nada melhor do que um funcionário motivado, que às vezes recebe propostas financeiras melhores, mas diz assim, não, lá eu tenho relacionamento amistoso, eu tenho afetividade tanto com os meus patrões, quanto com os que são meus encarregados, né? Quanto todos os que trabalham comigo. Então, o líder que não estiver cumprindo as tarefas e só se preocupa com relacionamento, tá? O líder que não estiver cumprindo as tarefas e só se preocupa com relacionamento, não terá sua liderança assegurada. Há um outro fator aí. Não é só relacionamento e desligar da tarefa. Então veja, vou voltar lá em cima. Se nos concentramos em tarefas e não em relacionamentos, podemos ter má qualidade de trabalho, baixo compromisso, baixa confiança, pessoas deixando de ser voluntárias. Então não se preocupe só com as tarefas e esquecendo de relacionamentos. Mas aqui está o outro extremo também. Não se preocupe só com o relacionamento e esquecendo as tarefas. Porque o líder que não estiver cumprindo as tarefas e só se preocupar com o relacionamento, não terá sua liderança assegurada. Olha essa frase porque ela é importante. As pessoas desejam alcançar algo maior do que elas mesmas. As pessoas desejam alcançar algo maior do que elas mesmas. Liderança relacional é fornecer um ambiente favorável. Isso é liderança relacional. Fornecer
um ambiente favorável. Ninguém muda ninguém. Eu acho que foi a frase que eu mais ouvi nas pessoas conversando no PV, no particular. As pessoas diziam, pastor, o que eu mais aprendi no curso é que eu preciso liderar a mim mesmo. Ixi, eu vim nesse curso achando que eu ia aprender a liderar os outros. E eu vi que o meu maior desafio é liderar a mim mesmo. Mas na verdade esse é o maior desafio de um líder. Querer mudar os outros. Ninguém muda ninguém. O melhor que podemos fazer é fornecer o ambiente certo e provocar um questionamento que leve a pessoa a se analisar, fazer suas escolhas, mudar e crescer. Tá? Tem pessoa que você chama, eu preciso e não tem ninguém com quem eu possa contar. Por que será que não tem ninguém? Aqui, irmão, para as pessoas ajudar, eu já vi pastor reclamando desse jeito. Para as pessoas ajudar é uma insistência, pastor. Ninguém tem amor pela obra não, mas por que será? Quando você precisa, a pessoa se esconde, diz só um pouquinho, já estou indo. E esse só um pouquinho, já estou indo, é dizer, orando, meu Deus, se o Senhor levantasse um outro para que eu não precisasse ir. E não é por preguiça, é porque o ambiente não é favorável. As pessoas tornam o lugar insuportável. Polêmica, eu não quero tratar de doutrina, porque não é o nosso objetivo. Mas tem pessoas que até em nome da santidade, eu costumo dizer a santidade diabólica, né? Que torna a igreja insuportável. Porque não é santo igual eu, não lê a Bíblia quanto eu leio, não ora quanto eu oro, é diferente de mim. Entende? E torna um ambiente insuportável. Forneça um ambiente favorável. Não faça as pessoas se esquivarem, não. Então nós devemos elogiar, já falei isso aqui, devemos elogiar as pessoas publicamente. Se vamos exortá-las, façamos isso em particular. Em particular. Tá bom? Então, isso é liderança relacional. 7. Liderança relacional é serviço, sacrifício e amor. Esse é o papel do líder. Primeira lição, primeira aula, liderança servidora. O papel do líder é servir. O líder identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados. Não estou falando de satisfazer as vontades, eu estou falando de satisfazer as necessidades. E são necessidades legítimas de seus liderados. Remove as barreiras para que possam servir os outros. Pois é. O que é amor? Amor é o que se faz. Nem sempre é possível controlar o que se sente a respeito de uma outra pessoa. Mas pode-se controlar como se comportar em relação a ela. Não sei se você analisou a profundidade desse pensamento. Tá? Nem sempre é possível controlar o que se sente a respeito de uma outra pessoa. Porque tem gente que pensa que amor é sentimento. Não, Jesus disse que você deve amar os inimigos. Quem tem sentimento para amar inimigos? Isso é decisão. Amor nunca foi sentimento. Tá? Então você, às vezes, não tem sentimento para amar. Mas você pode se controlar e controlar como se comportar em relação a esta pessoa. E demonstrar amor com as atitudes. Entende? Responda para você mesmo. O papel do líder de pequenos grupos é essencial. Agora entenda, se o papel de líder de pequenos grupos é essencial, imagine de grandes grupos. Líder. Eu trago aqui uma pergunta. Quais você acha que deveriam ser os requisitos para uma pessoa se tornar líder? Ou é simplesmente ser consagrado? Agora você é nomeado líder. Eu não... Melhor deixar. Não gosto de falar mal dos outros. Mas tem pessoas, irmão, que misericórdia. Mas quer pagar de líder. Quais você acha que deveriam ser os requisitos para uma pessoa se tornar líder? Ou não deveria
ter requisitos? A pergunta ficou aí, né? Isso é para você responder para você mesmo. Responda para você mesmo. E lá no nosso grupo, se você quiser também, você tem liberdade de conversar, entendeu? De expor. O que você acha que deveria ser os requisitos para uma pessoa se tornar líder? O maior desafio do terceiro milênio é administrar recursos humanos. Administrar recursos humanos. O que faz a diferença nas organizações são as pessoas e a capacidade em estabelecerem relacionamentos saudáveis. Não deveria, é bem feio isso aqui, mas é necessário falar, igreja, poxa vida, você já prestou atenção que igreja, quanto menor a igreja, maior é a fofoca? Entende? E o inimigo cuspindo na cara da noiva de Cristo, direto ímpios falando, se for para ser crente igual fulano, prefiro continuar ímpio. Se fulano for para o céu, eu já estou salvo. Eu vou lá naquela igreja, o pessoal não sabe nem receber. Entende? E tem outros que querem empurrar Cristo de goela abaixo, quando o pecador diz que não quer. Entende? O que faz a diferença nas organizações são as pessoas. E a capacidade em estabelecerem relacionamentos saudáveis. É isso que faz a diferença. O maior desafio do terceiro milênio, o maior desafio, é administrar recursos humanos. Administrar recursos humanos. Então, permita-lhe trazer aqui mais um conceito de liderança que nós já falamos, a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente, a frase de James Hunter, né? Liderança envolve poder ou autoridade, só reprisando, poder é a faculdade de forçar e coagir alguém a fazer a sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa prefira não fazer, né? Agora, a autoridade é diferente, é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você deseja, porque pediu por sua influência pessoal. Então, liderança eficaz se baseia em quê? Liderança eficaz se baseia em relacionamentos, visão, planejamento e monitoramento. Tire qualquer um desses itens aí. A liderança ela já não é mais eficaz, ela fica ineficaz. Qualquer um desses itens, a liderança já deixa a desejar. Já pensou uma liderança sem visão? Ou sem planejamento, ou sem monitoramento? Precisa haver, sim, relacionamento. Isso é intrínseco nesses 3 pontos: visão, planejamento e monitoramento. Há um entrosamento na equipe, tanto de líderes quanto de liderados. Entende? Tem líderes que querem passar a visão, mas mostrando a distância, ele não quer se misturar. São pastores que não querem ter cheiros de ovelhas. Entende? E outros até gostam de executar projetos, mas planejar não é comigo. Eu sou mais do fazer. Eu não gosto de gastar tempo pensando. Tem gente que diz assim, vamos, e Deus vai me revelar, né? E tem outro que diz assim, não, eu tenho a visão, já está tudo projetado, está aqui, faz, eu já passei para vocês como é que faz. Não precisa monitoramento, acompanhamento. Não é vá, faça, não é vamos, faremos. É diferente. É diferente. Espero que você tenha nesse curso ouvido a voz de Deus
chamando você para a liderança eficaz. Antes de querer que pessoas sejam melhores liderados, você será melhor líder. Aprender que você foi chamado para servir. Se é que você quer ser líder cristão. Tá bom? Eu falei bastante de James Hunter. A pergunta voltou. Se o papel de pequenos grupos, do líder de pequenos grupos é essencial, imagine de grandes líderes, né? Se o papel de líder de pequenos grupos é essencial, imagine de grandes líderes. Quais você acha que deveriam ser os requisitos para uma pessoa se tornar líder? Aqui está. Aqui está. Para uma pessoa se tornar líder, são requisitos indispensáveis, tá? Honestidade diz respeito ao que você é como pessoa. Ou seja, autoridade diz respeito ao que você é como pessoa. É indispensável honestidade, bom exemplo, cuidado, confiança, encorajamento, atitude positiva e ser bom ouvinte. Eu espero que essas características não faltem em você. Tá bom? Por hoje é só. Deus te abençoe, em nome de Jesus.